Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um dia de estudo. Que a paz de Jesus esteja conosco, nossos irmãos que mais tarde irão assistir pelo YouTube, que também possam refletir e aproveitar bem esta noite. Para começarmos, vamos ouvir a nossa música do nosso mentor, Padre Germano, brilhantemente tocada e cantada pelo nosso irmão Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Oh, oh, amor. Obrigada, irmão Ricardo. Vamos agora ler uma página de abertura. O livro hoje escolhido é de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Episódios Diários, que são pérolas aqui, né? Lindíssimas e cheias de amor. E eu abri aqui na 27. A 27 fala de critério de julgamento. Há uma tendência muito grande para o indivíduo supervalorizar ou desconsiderar as tarefas que executa. Por processo de autoafirmação, um grande número de criaturas se crê a razão pela qual o Sol se movimenta nos espaços, superestimando-se de um processo de engrandecimento pessoal. Não se dão conta de que todos possuem critérios de avaliação e de julgamento, derrapando no ridículo que poderiam evitar. Tornam-se assim desagradáveis no trato e na convivência, evitados por uns e antipatizados por outros. Da mesma forma, encontramos larga faixa de pessoas que se subestimam e não concedem o valor que merecem às suas realizações. Creem-se incapazes para qualquer atividade e se põem-se dispensáveis em toda parte. Pessimistas, por índole, fazem desestimulantes e arredios, caindo em frustrações desnecessárias. Dá o valor real aos teus atos. Se poderias fazer melhor o que te parece perfeito,
logram da próxima vez. Pense, né? Refaça, veja onde pode melhorar. Se consideras insignificante o teu feito, menor seria sem ele. Se outros realizam com mais eficiência qualquer coisa, exercita-te e chegarás à mesma posição dele. Todas as ações positivas são importantes no contexto geral da vida. Até mesmo o erro tem sentido de ensinar, como se não deve fazer o que ora resulta prejudicial. Esforça-te um pouco, mas quando estiveres produzindo algo, e mediante o teu critério de julgamento, valoriza sem excesso nem depreciamento o que faças, pensando na finalidade para que se destina. Quando eu abri aqui, que eu dei uma lida, me veio uma palavra, autocompaixão. Em primeiro lugar, a gente precisa ter autocompaixão conosco, cada um com si. Somos seres humanos. Obviamente, né, vou repetir aqui algo que sempre é dito, estamos num planeta de prova e expiação. Estamos aqui para aprender. Errar faz parte. Tudo bem, mas como diz aqui, se houve alguma coisa que não saiu como você pretendia ou se deu errado, então refaça esse caminho. Faça uma autoanálise, olhe-se para dentro de você e veja o que é preciso melhorar. A gente não deve se menosprezar, a gente não deve se subestimar, nem deve também achar que é a Coca-Cola toda do deserto, né? Porque não somos. E são os males desse mundo, né? O egoísmo, a autossuficiência exagerada, o orgulho, a prepotência, e a gente convive aí no dia a dia com pessoas de todas as formas. Aquelas que se menosprezam naquilo que fazem tão bem, né? Ah, não, que isso, não é bem assim, não, tá errado. Eu vivi assim por um bom tempo. Hoje não sou prepotente, mas, poxa, que legal. Eu falei, muito obrigada. Né? Foi feito com muito carinho, estudei muito para fazer isso e cada vez espero que seja melhor. E quando tem alguma coisa que não está boa, a gente vai aprendendo, né? A gente está aprendendo, e eu sou uma aprendiz, não saiu legal, eu não fico mais me martirizando, me chicoteando, porque deu errado, porque eu não fiz de novo certo, porque eu sei que eu não deveria fazer daquela forma, e continuei fazendo e fiz mais uma vez, e vou errar milhões de vezes, porque é para isso que a gente está aqui, né? Então, a mensagem ela é clara, mas me chamou a atenção. Eu gosto do número 27, que é o dia do meu aniversário. Eu falei, vou ler o 27. Quando eu olhei, a primeira palavra realmente que me saltou, veio à cabeça, foi compaixão. Que eu acho que é importante a gente ter isso e se valorizar a cada dia, né? Com quem nos cerca no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe na nossa oração inicial. Agradecemos em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade, a Germano, nosso querido mentor da nossa casa, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, pelo dia de hoje, podermos estar aqui, na casa de Deus, em uma de suas casas, orando, confraternizando, comungando de boas energias, recebendo aquilo que a gente necessita para esta semana, para o dia de hoje. Que a gente possa voltar para casa em paz e pensar o que foi bom hoje e o que pode ser melhor amanhã, seguindo aí o exemplo de Santo Agostinho. Que Deus nos proteja hoje sempre, que tenhamos um ótimo estudo, que Deus abençoe toda a espiritualidade, possa iluminar cada vez mais a nossa irmã Maeli, que vai nos trazer aí o estudo, a coragem da fé. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Maeli, agora com você. Olá, queridos. Tudo bem? Saudade de vocês. É agenda, gente. Não é que a Giovana não foi atrás de mim, não. É a agenda que está puxadinha.
E aí são muitas coisas para fazer. Mas a gente chega, né? A gente vai chegando, vai conseguindo e vai fazendo. Mas esse é o momento que eu mais gosto, é falar de evangelho. Para mim é a melhor parte, né? É bom. Todo mundo corajoso? Tá frio, né? Aí a gente perde um pouco a coragem, né? Mas vamos lá, vamos incentivar essa coragem que todos nós trazemos. Será que todos nós trazemos coragem? O que vocês acham? Eu escutei Todos nós trazemos coragem. Todos nós somos corajosos. E germem, né? A gente traz esse potencial maravilhoso que é uma das nossas virtudes. E por que eu sei disso? Porque os cientistas pesquisaram isso. Os psicólogos positivos pesquisaram em nós algumas forças de caráter. E uma dessas forças é a coragem. E eles descobriram 24 forças. Então você tem 24 forças de caráter comprovadamente, cientificamente. Isso é maravilhoso. E a coragem é uma delas. Eu diria que ela é um grande guarda-chuva, na verdade, porque ela está entre as 6 mais, né? Que são as 6 que dão base para o estudo dessa psicologia. Então, a partir dessas 6 virtudes, eles desenvolveram e descobriram em nós as demais. Então, por que a coragem da fé, Maeli? Primeiro porque eu falei recentemente sobre esse tema, lá no Miguel, na casa espírita que eu frequento, Centro Espírita Miguel, aqui na Rua Glaziú. E segundo, porque eu acho que a gente está vivendo esse momento, onde precisamos incitar em nós essa coragem. Ainda mais quando a gente vê na Olimpíada o atleta, né? Chegar no pódio, com aquela vontade. Será que coragem é só isso? A coragem é só alguém que chega e desenvolve, desempenha bem um papel e chega ao pódio? Será? Será que alguém que tem medo é corajoso? Será que o medo é um antagonista da coragem? Ou seja, para eu ser corajoso eu preciso tirar todo o medo? Então nenhum de nós seríamos, né? Porque todos nós temos medo como uma das nossas emoções base. E junto a ele nós temos a raiva, a alegria, a tristeza. Né? O filme Divertidamente dá conta disso, todo mundo já fica sabendo as suas emoções bases. E aquelas que são, vamos dizer assim, um plus dessas que são as bases. Que aí você tem a ansiedade, aí você tem a vergonha, né? Aí você tem outras que vão sendo desenvolvidas a partir dessa base. Mas a base é medo, alegria, tristeza, o que mais? Lembra aí do raiva, medo, alegria, tristeza, raiva e o nojo, que é aquela questão que a criança já começa a mostrar pequenininha, né? Ela com 4 aninhos, ela já tem noção de que, ai, que nojento, né? A gente já traz isso conosco, que é aquilo que vai fazer com que a gente escolha um prato ou não escolha outro, escolha uma roupa ou não escolha outro, escolha um lugar ou não o outro, né? É o nosso diapasão ali das emoções. Mas vamos lá. Eu trouxe uma página do livro Espera Servindo. Um livro que Emmanuel trouxe pelas mãos do Chico. E ele trouxe alguns tópicos de coragem. Está no capítulo 10, para quem tiver interesse, desse livro Espera Servindo. Então, o título é Tópicos de Coragem. Então, vamos lá. Muitos companheiros evidenciam admirável coragem nos momentos do heroísmo. Então, a gente acha que coragem é nesse momento heróico, do pódio, né? Da chegada em algum lugar. O homem que dominou o animal selvagem, colocando o freio. Então, aquele cara que consegue domesticar um cavalo, que é meu animal favorito,
Ele consegue trazer aquele animal, né, para uma certa civilidade, tira ele daquela selvageria. Para nós isso é coragem. Outro que venceu um campeonato de mergulho em águas perigosas. E ainda um outro que adquiriu enorme destaque na corrida de pedestre. Todos eles, pela disciplina que demonstram, são dignos de respeito. Um outro tipo, porém, de coragem existe, característica nos seguidores do Cristo, nós. E que coragem é essa? A coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto. De suportar humilhações e agravos sem deteriorar a imagem dos adversários e agressores. De cumprir alegremente as obrigações assumidas no tempo, mesmo quando se transfiguram em desagradável rotina. De auxiliar aos outros sem esperar qualquer aplauso público. E aquela de se esquecer a criatura a fim de que outros recolham as vantagens de serviço que empreenderam e sustentaram com imenso esforço, sem perder o sorriso da cordialidade e da compreensão. O heroísmo será talvez mais fácil pelo deslumbramento de uma hora perante a admiração dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre difícil, porque exige a repetição incessante do cultivo da humildade e da tolerância, da renúncia e da dedicação ao próximo no desdobramento do dia a dia. Coragem, no latim, significa uma ação pelo coração. Então, a coragem não é algo que eu faço determinado pelo cabeção. A coragem é um ímpeto do meu coração, do meu sentir. E a partir do momento que eu me lanço em algo, eu exerço essa coragem. A coragem da fé, ela está respaldada por um outro lugar, como ele diz aqui. Não é essa coragem do heroísmo, não é essa coragem de domesticar um bicho bravo, não é aquela também de mergulhar em águas profundas. É óbvio que isso também é coragem. Mas ele está nos alertando por uma outra coragem, um nível acima dessa coragem. Porque o que é fé? Fé não é acreditar. Fé não é acreditar. Às vezes a gente acha que é, né? Mas eu acredito em Deus, então eu tenho fé. Não. Fé é entrega. Você tem a convicção que 100% da sua vida está nas mãos de Deus. E você confia nisso. E você tem a certeza que vai dar certo. Você não duvida. É por isso que Jesus mostra em vários exemplos nas suas falas que nós somos hesitantes, recalcitrantes, hipócritas. Por quê? Porque a gente tem pouca fé. A nossa fé, ela é muito pequena. Mas também ele nos diz que a fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Se ela for desse tamanho, já é suficiente. Opa! Então, isso tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Ela não precisa ser grandiosa para que eu mostre a todo mundo, mas ela precisa estar sendo cultivada dentro de mim. Vocês já viram um pé de mostarda? Como é que é? Bota lá no Google. É enorme. Super frondoso, né? Ninguém diz que saiu daquele grãozinho minúsculo. Isso é fé. A fé é quando isso dentro de mim é robusto. Então, alguém que é corajoso, ele prescinde de fé. Mas não é só uma fé em Deus, nos Espíritos, em Jesus. Não. Ele precisa de uma fé em quem? Nele. O atleta sobe lá para fazer a sua prova. Ele treinou 4 anos para ele performar, para ele quebrar o próprio recorde. E quando ele chega lá, ele precisa acreditar em quem? Ainda que ele acredite em toda a espiritualidade, em todo o universo, ele precisa acreditar nele.
na capacidade dele de repetir e fazer, repetir e fazer. E é nessa repetição, nessa disciplina, como ele fala aqui, do dia a dia, é que ele vai robustecendo essa coragem para conseguir saltar, né? De um salto com vara, por exemplo, que ele pode sair paraplégico, ou de qualquer outro lugar que ele se põe em perigo. Então, é claro que o medo vem. Então, alguém que é corajoso não é alguém que não tem medo, mas é alguém que não se paralisa pelo medo. E o que a coragem da fé nos traz? A coragem da fé nos traz que eu posso andar ainda que não tenha chão para eu pisar. Por quê? Porque eu sei que o chão vai chegar. Essa é a fé verdadeira. Eu não espero o chão para eu pisar. Eu piso sabendo que o chão não vai faltar. Por isso a nossa dificuldade da coragem da fé. Porque primeiro a gente precisa ter fé. Segundo, eu preciso exercitar a coragem. Como a fé da gente é meio assim, quando chega na coragem, eu não dou conta. Então ele está dizendo que a coragem da fé é um exercício diário. Na humildade, não no heroísmo. A coragem da fé é uma coragem de bastidores. Não é uma coragem de palco, como o dos atletas, por exemplo. Então, uma coragem de Madre Teresa não é uma coragem para ser exibida. É uma coragem para ser seguida, admirada, e não para ser exibida. Porque para que ela fizesse o que ela fez, ela precisou de fé e de coragem. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo aquilo sem coragem, sem fé? Não há possibilidade. Então, qual é a nossa grande dificuldade com essa coragem? É a danadinha da fé, que só tem 2 letras. Porque a gente não confia em Deus 100%. Ah, Maeli, não é possível, eu confio. Não. No primeiro obstáculo, você vacila. Você fica pensando, será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Será que essa vaga de emprego vai ser minha? Será que essa casa que eu estou querendo, eu vou conseguir comprar? Né? Será que o meu filho vai conseguir ficar bem lá onde ele resolveu morar? E por aí vai. O que isso demonstra? Uma falta de confiança. Mas aí é que tá. É uma falta de confiança muito mais em nós do que nele. Porque a gente diz assim, eu confio em Deus, confio muito, mas eu não confio em mim. Aí não tem como. Porque a minha vida é construída de 2 partes. A minha e a do Criador. Se eu não confio em mim, o que acontece? Fica só dele, né? E aí eu fico naquela coisa ilusória de uma fé cega, onde eu acho que eu peço tudo e ele me dá. Igual os meus pais faziam quando eu era criança. Pai, quero comer. Mãe, quero tomar banho. O que acontecia? Um trazia comida, o outro ia me dar banho. Mas ali eu era criança. Eu não tinha condições de fazer isso. E às vezes a gente faz isso com Deus. Por quê? Porque a gente não acredita nos nossos potenciais. E foi o que mais Jesus fez, foi acreditar nos nossos potenciais. Mas a gente que o segue, que se diz cristão, não acreditamos em nós. Ele não disse pra gente, vós sois a luz do mundo? Vós sois o sal da terra? Não falou? Vós sois deuses. Você acredita que você é Deus? Um Deus que cocria, ou seja, um Deus que não é o Criador, não é um Deus maiúsculo, como a Joana fala, né? É um Deus em miniatura, ou seja, um Deus que cocria com esse Deus maior. Você acredita que você cocria a sua vida? Acredita que tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade? Ou você culpa ele? Esse é o ponto. Então, enquanto você acha que ele tem que te dar tudo que você pede,
Você está se comportando como uma criança e não acreditando no que Jesus te disse. Disse para mim, disse para todos nós. Então, quando ele diz também, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, não foi? Não está no Evangelho? E por que a gente não acredita que a gente pode fazer? Porque a gente não tem fé em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um item chamado a fé humana, a fé divina, não tem? E o Espírito faz questão de frisar mais de uma vez. Repito-vos, a fé é humana e divina. Se eu não confio nas minhas capacidades, nas minhas habilidades, no meu conhecimento, como a Regina falou ainda há pouco, eu estaria aqui? Falando para vocês? Não. Eu estudei muito. Eu sou espírita desde criança. Ia para a aulinha de evangelização. E nunca mais parei de estudar. Porque estudar para mim é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Eu amo estudar. Mas eu preciso confiar na bagagem que eu trago. Preciso estudar o tema que eu vou trazer? Claro, para não falar bobagem. Mas eu sei o que eu já estudei. Eu sei das minhas capacidades. Você sabe das suas? Ou você acha que... Não, eu não consigo. Não, me chamaram para falar lá, né, para fazer o estudo do Evangelho, mas eu acho que eu não vou poder. Acho que não é para mim. É muita coisa. Falar de Jesus na frente de todo mundo, acho que eu não dou conta. Eu vou falar de Jesus como eu consigo falar. E não há nada de mal nisso. Porque eu não sou Divaldo. Divaldo vai falar como ele vê Jesus e como ele o sente. Maeli vai falar como ela vê e como ela sente. Por isso que quando a gente se compara o que ela abriu na página de abertura, a gente perde o nosso tesouro. Não é para a gente fazer isso. Cada um tem as suas capacidades, as suas habilidades. E o que Kardec ensina-nos lá no Livro dos Espíritos? Quando ele fala da lei de sociedade, uma das perguntas, ele chega a perguntar por que é diferente? Por que as sociedades são diferentes? Podia ser tudo igual? E por que elas são diferentes? Porque nós somos diferentes. Mas mais que isso, os espíritos dizem, porque nós nos complementamos. Aquilo que eu não consigo fazer, ela consegue, o Ricardo consegue, a Rosa consegue. Entendem? Se eu não complemento um ao outro, aonde há a lei? Para que a lei de sociedade? Para que estaríamos juntos? Não é? A capacidade de mexer numa coisa eletrônica, de colocar para funcionar, de saber como, né, movimentar tudo isso, que hoje em dia a gente tem essa tecnologia. Todo mundo tem a mesma habilidade? Não. Algumas pessoas não sabem mexer. E tá tudo bem, porque o que sabe vai ensinar. O que sabe vai conseguir fazer. E assim vamos caminhando, assim vamos construindo. Então, o fato de eu ter fé em mim não significa que eu me ache melhor. Significa que eu reconheço as minhas habilidades e capacidades. E coloco-as em exercício e a serviço da vida. Porque o que a gente faz quando a gente não reconhece as nossas capacidades? A gente enterra o talento. E ao invés de multiplicar, o que acontece? Quando eu vou devolver para o Senhor, o que eu vou dizer para Ele? Fiquei com medo e só tenho essa aqui. É isso que você quer fazer quando você voltar para a pátria espiritual? Fiquei com medo, olha. Só consegui, né? Não consegui fazer nada. Acho que não. Acho que todo mundo quer voltar com algo bom para contar e dizer: eu fui além, eu acreditei em mim, eu confiei e eu sabia que eu podia. Porque se você acredita
que você tem um anjo protetor, um espírito, né, que te acompanha. Mas você não tem só ele, né? Você tem o anjo guardião, tem o espírito protetor, tem o espírito amigo, né? Assim, você tem aí uma egrégora. Pelo menos uns 5 para chancelar. Não, volta com ela que ela está merecendo uma outra chance. Então, você tem aí várias testemunhas, e não sou eu que estou dizendo. Isso está no livro Pão Nosso, num capítulo que Emmanuel vai falar das testemunhas. Podem buscar. Onde ele vai dizer que nós temos vários espíritos que chancelaram a nossa volta. E disseram, pode apostar que agora vai dar certo. Então, se você confia que você tem todo esse assessoramento, se você confia que Deus é Pai, e como disse Jesus, é bom, por que você está com medo? Por que você não está colocando as suas habilidades para germinarem, para florescerem? O que está te impedindo? Ah, já sei, a opinião do outro, né? Isso é uma tragédia. A opinião do outro é uma tragédia na nossa vida. Enquanto a gente acha que ele é dono da nossa vida. Quando eu acho que ele só tem uma opinião, eu sigo o meu coração. E aquilo que a minha fé e a minha coragem estão me guiando. Agora, quando eu fico achando que ele é dono da minha vida, que ele exerce um poder sobre mim sobrenatural, acima quase de Deus, aí realmente eu não avanço muito. Porque o que nós mais sabemos fazer é julgar. Que é a página que ela abriu. A gente adora julgar. Adora apontar o dedo, adora dizer que não dá, adora falar para o outro, você é um fracassado, você não vai conseguir. Quantas vezes você ouviu essas coisas? Mas o problema não é ouvir essas coisas, é acreditar nelas. Porque a pessoa que diz isso, ela está precisando de ajuda. Agora, se você acredita nela, quem está precisando de ajuda é você. Por quê? Porque você está dando mais valor ao que ela está dizendo do que aquilo que você sabe que você é. Então, eu trouxe uma história. Era uma vez um camponês que pegou uma águia e criou ela como uma galinha. É a fábula da águia e da galinha, escrita pelo teólogo maravilhoso Leonardo Boff. E ele resolve pegar essa águia e criar essa águia como uma galinha. E fica anos criando. Até que um dia chega um naturista lá, um naturalista, e fala, mas essa ave não é uma galinha, essa ave é uma águia. Ele falou, não, agora ela é uma galinha, porque eu a criei como uma galinha. E ficaram naquela, não, ela é uma águia, ela é uma galinha, ela é uma águia, é uma galinha. O naturalista falou para ele, bem, uma vez que ela é águia, ela nunca será uma galinha. O que ela está é adaptada a esse local, mas ela não é uma galinha. Ela é uma águia. E eu vou te provar que ela é uma águia. Então, no dia seguinte que ele chegou no sítio, ele pegou a águia, levantou a águia, segurou a águia nos braços e disse, você é uma águia. E já que você é uma águia, abra as asas e voe. Ela olhou para as amigas galinhas, saltou do colo dele e voltou para o galinheiro. Quis nem saber. Ele virou para o dono e falou, amanhã a gente vai testar de novo. Ela é uma águia. E se ela é uma águia, ela vai voar igual uma águia. E no dia seguinte eles fizeram a mesma coisa. Ele pegou ela pelas asas e disse a mesma coisa para ela. Se você é uma águia, abra as asas e voe. E nada. Voltou, viu as amigas. Lá pelo 5º teste, no 5º dia que ele estava testando, e o dono da fazenda dizendo, eu te falei, eu transformei ela numa galinha, ela é uma galinha. Ela não é uma águia, ela é uma galinha. Ele pega a águia, olha firme para ela, vira ela para o sol
e mostra para ela o horizonte. E quando ele mostra para ela o horizonte, diz a ela: você é uma águia. Abra as asas e voe como uma águia. Ela abre as asas, voa e nunca mais volta. O que essa história nos conta de coragem e de fé? Quantas vezes você está se comportando como uma galinha? Mas você sabia que você não é uma galinha? Você acha que você é o corpo? Limitado, finito, que apodrece, que adoece, que morre. É isso que você está achando que você é? Então você não descobriu ainda que você é uma águia e que pode voar. Quando a gente deixa a vida nos dizer o que somos, sem que a gente descubra quem a gente é de verdade, acontece a mesma coisa que aconteceu nessa fábula. A gente leva anos vivendo como se fosse uma galinha. Só que o nosso potencial, assim como daquela águia, está em nós. E basta que alguém chegue e nos diga, como Jesus fez, para que a gente possa voar e ir mais longe. Mas acho que não foi o suficiente o que ele disse. Será que ele precisa voltar para a gente poder ter uma noção melhor? O que está escrito não dá conta de que a gente é um espírito imortal? Então, quantas vezes você foi incentivado a se tornar uma águia? Quantas vezes você foi incentivado a mostrar para o mundo quem realmente você é? Em quantas situações você deixou que o mundo dissesse que você é uma galinha? Essa é a coragem da fé. É algo que nos desafia, que precisa sair de dentro para fora. Eu preciso confiar em mim, nos meus potenciais, para então colocar a minha força, a minha bravura à frente. Em quantas situações você já teve coragem? Nenhuma, será? Certamente você já teve atitudes de coragem. E não foram poucas. Foram muitas. Mas sabe o que acontece? Você não foi para o pódio. Então, passou. Você não valorizou o que você fez. Você não valoriza onde você chegou. O que você já conquistou. Quantos percalços você já contornou para chegar até aqui no dia de hoje? E enquanto a gente não valoriza a nossa história, eu vivo como galinha. Só sobrevivendo. Mas não foi para isso que Jesus veio e ele nos disse: eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então, essa história de sobreviver, isso não é papo de águia, isso é papo de galinha. Entendem a metáfora? Quantas vezes você está vivendo em algo que não está agradável, que não está bom, que é pequeno para você, mas você não acha que você pode ir mais. Então, quem é que está brecando a sua vida? Deus? Não. Você. Você é 100% responsável pela sua trajetória. Então, se tem alguma coisa que você está infeliz, insatisfeito, não culpe a ninguém, nem a você. Mas diga para você, eu sou responsável por isso. Como a Joana nos ensina, a culpa não nos leva a nada, mas a responsabilidade
faz com que eu olhe a vida de um outro lugar. Porque se eu assumo as rédeas da minha vida, ninguém mais é culpado. Eu sou responsável. Se eu sou responsável, eu posso corrigir. Eu posso melhorar. Eu posso seguir adiante. Eu posso ir mais longe. Agora, se o outro é culpado, o que eu faço? Cruzo os braços. Sou galinha. Estou ali sendo criado, no meio de outros, e está tudo bem. Estou na zona de conforto. Só que a zona de conforto não é confortável. Por que os cientistas deram esse nome? Ela é zona de conforto porque a partir do momento que eu repito um comportamento, eu vou pelo mesmo caminho neural. Então, isso é confortável para o cérebro, porque ele não precisa fazer novos caminhos, novas sinapses. Ele já tem um caminho traçado. Então, ele vai. Por isso, eles deram o nome de zona de conforto, porque eu vou passar psiquicamente pelo mesmo lugar. Mas, na realidade, não tem nada confortável. Nada confortável. É um lugar sujo, pequeno, fedido. Já foram num galinheiro? Já viram como é que é? Meus pais tiveram aviário por 10 anos. Então, eu sei do que eu estou falando. Fede. Fede muito. Fede muito. Não é? Então, uma águia tem outra experiência. Ela não vive naquele cercadinho. Ela não vive naquele fedor. A vida dela é para coisas mais altas. Cada um com a sua importância, mas ela vai mais alto. Não é assim? Então, quais os benefícios que você tem vivido por ser galinha? Você está disposto a abrir mão desses benefícios para se tornar uma águia? Para mostrar para o mundo quem realmente você é? Ou está confortável assim? Assim ninguém te incomoda, assim as coisas chegam para você, tá tudo bom do jeito que tá, um dia eu vou morrer mesmo. Vai mesmo morrer? Interessante, eu não. Você vai morrer? Tá achando que vai morrer? Não vamos. E aí a conta chega. Chega para fazer como o Senhor fez com aqueles a quem Ele deu os talentos. E o que você vai dizer quando a conta chegar? Não, eu não quis bancar ser águia. Preferi ser galinha porque era muito mais fácil. Tinha alguém para jogar o milho, né? Eu não tinha que caçar, porque a águia caça. Eu não tinha que caçar. Tinha alguém para me dar, não é? Alguém para botar água. Estava tudo ali, tudo tranquilo. Cacarejava com as outras e voltava lá para o meu quadradinho. Então, tudo bom? A águia não. Quando ela se lança em voo, ela vai encarar tempestades, não é? Sol, vai precisar caçar, vai precisar se depenar, porque chega uma época que ela perde as penas para renovar. Você não quer passar por esse problema, né? É muito tumulto. Você quer uma coisa mais tranquila, melhor ser galinha, né? É isso que a gente faz. Com a vida que nós recebemos, que é uma vida imortal. Já pensaram na grandiosidade disso? Já pensaram que você tem uma vida imortal? Que foi depositado em você riquezas inúmeras para que você possa utilizar e co-criar com ele, porque ele não quer ser o artista sozinho. Ele quer que você também ajude a criar essa tela maravilhosa que é o universo. Mas não, eu prefiro não fazer isso. Prefiro continuar ciscando, não é? Para termos a vida abundante que Jesus nos disse, é preciso coragem.
E uma coragem que não é, como a gente disse no início, a coragem dos fortes, no sentido do pódio. Não. É a coragem de viver a cada dia, assumindo a responsabilidade pela minha vida, pela minha trajetória. E se tiver alguém que eu deveria responsabilizar, quem é? Eu. Se eu não estou satisfeito com o meu corpo, busca. Se eu não quero meu cabelo, se eu não quero essa aparência, vai atrás. Você pode mudar. Não quero esse emprego, não quero esse salário, quero mais dinheiro, quero um carro legal, quero uma casa. Maravilha. Vai lá. Assuma a responsabilidade de querer. Arque com as consequências. Não enterre seu talento. Multiplique-os. Para que o mundo possa ver. Então, quando a gente quer se esconder, quando a gente não quer ser o protagonista da nossa história, quando a gente deixa o outro escrever e dizer o que a gente tem que fazer, isso é uma vida de galinha. E eu acho que ninguém quer ter essa vida sabendo que é águia. Por mais difícil que seja voar, eu quero ir mais longe. Mas eu preciso ter isso dentro de mim. Enquanto eu acho que não é possível, que eu não sou merecedor, que isso não é para mim, isso é para os outros. Afinal de contas, todos os outros são filhos de Deus, você não. Interessante. Geralmente a gente age assim inconscientemente. Não é uma coisa que está aqui, tão nítido. Mas é preciso olhar as suas crenças. Aquilo que você traz. O que você se diz no espelho? É sempre um defeito? Um problema? Então é esse exercício que eu vou deixar. Se olhar no espelho. E se dizer coisas positivas. Coisas boas. Coisas que você sabe que você é capaz de fazer. Se desafia a fazer isso. A se olhar. Não é fingir que está olhando. A gente se arruma, né? Para ir trabalhar, para sair, mas a gente passa o olho na gente. A gente não olha no olho da gente. Já viram como é difícil se olhar nos olhos? E a gente recebeu na mesa mediúnica uma mensagem que ela dizia: vocês têm espelhos agora, se olhem no espelho. Digam que vocês se amam. Digam que vocês são importantes para Deus. E a partir do momento que ela deixou esse exercício, a gente começou a fazer. E cada um foi trazendo o seu desafio de se olhar. Porque geralmente a gente olha para o espelho para encontrar onde está gordo, onde tem a ruga, a roupa que está ruim, o não sei o que não está bom, o óculos que está torto, enfim. Aquelas coisinhas que a gente gosta de fazer com a gente. Só que Jesus olha as nossas potencialidades. Lembra das 24 forças de caráter que os psicólogos positivos descobriram? Para Jesus você tem muito mais. Então, acredite em você. Tenha coragem de ter fé em você. E aí sim, tendo fé em você e exercitando a coragem, certamente você vai ter uma vida de águia e não de galinha. Que Jesus nos abençoe, que vocês possam ter uma semana incrível e que essa mensagem sirva para que vocês possam refletir e façam exercício, hein, do espelho. Vou cobrar da próxima vez. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Bom, meus irmãos, agradecendo mais uma vez a Maeli por trazer sempre algum assunto que provoca a gente lá no fundo, né? E que a gente possa pensar mais daqui para frente em mudar os hábitos, trazer novos hábitos para começar a dar os primeiros passos como águia, né? Devagar. Me lembrou muito a história de Fernão Capelo Gaivota também. Sim, também. Né? De Richard Bach, também é muito bonito.
Aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, desejamos uma boa noite e um bom proveito dos nossos estudos. Gratidão.